Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente quer falar sobre as questões dos fatores de riscos psicossociais. Então, vamos entender primeiro a questão de risco, perigo e risco, tá? Eu sempre começo falando sobre isso porque é, existe dúvida. A nova NR1, que passa a ter a sua vigência agora em 26 de maio, ela nos traz alguns conceitos que são bem legais e as pessoas vão ter que começar a utilizar. E ela traz muito clara essa diferença do que é um perigo e do que é um risco. Então as pessoas confundem um pouco na hora de avaliar, trazendo isso assim, mas isso aqui é um perigo, isso aqui é um risco, o trabalhador está em risco. Precisamos entender se nós estamos falando de um risco ou se nós estamos falando de um perigo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um dia de trovoada com raios. Essa trovoada, estes raios, são um perigo. Agora, se você estiver dentro da sua casa, protegido, você não está em risco. Então, o perigo existe, mas você está protegido, você não está em risco. Agora, se você resolve sair da sua casa e andar no meio dessa tempestade, no meio de árvores, o perigo ele é o mesmo. Porém, agora você está em risco. Então, quando nós falamos em perigo e risco, o perigo é um fator. É um fator. E a norma traz isso. Perigo é um fator. E o risco tem a ver com a exposição. O quanto eu estou exposto. Se eu estou dentro da minha casa na tempestade, eu não estou correndo risco. Se eu vou até na garagem meio aberta, meio fechada, eu tenho mínimo risco. Se eu ando nessa chuva, o risco aumenta. Se eu estou no meio de árvores, o risco aumenta. Então, ele tem a ver sempre com a exposição. Então, esse é um ponto bem importante. Nós tínhamos antes um documento chamado PPRA, tá? E o PPRA, era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele era um dos documentos, dos programas da segurança do trabalho, e ele trazia para a gente os riscos químicos, físicos e biológicos. E ele trazia como fator de risco, ou não. Mas nós não tínhamos uma mensuração exata deste risco, o quanto isso poderia trazer problema. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Se a gente pensasse no ruído, a gente sabe que existe um limite de tolerância, que é 85 decibéis, um nível de ação, que é até 80 decibéis para cima, tu entra no nível de ação. Quando você tinha 86 decibéis, por exemplo, você tinha extrapolado o limite de tolerância. Esse trabalhador estava em risco. Agora, se você tivesse a 95 decibéis, que dá quase 3 vezes 85, porque o ruído sobe de uma maneira um pouco diferente, né? Ele continuava sendo um risco. Então, a gente não conseguia identificar exatamente. Então, essa avaliação do risco, ela era algo, existe o risco ou não. Foi criado, então, o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, na mesma NR9, com algumas sugestões da NR1, né? E começou-se a quantificar isso de uma maneira um pouco diferente, ou qualificar, talvez seja a melhor palavra, de uma maneira um pouco diferente. Hoje, sempre que nós falamos em um risco, nós vamos entender este risco baseado em probabilidade e severidade. Então, isso é excelente. Isso é excelente. Acho que vocês têm esse conceito já, legal, tá? Dá um toque aí para mim se vocês já entendem bem sobre isso. Mas esse conceito vamos pegar o exemplo que eu dei do ruído. É um ruído pouquinho acima do limite de tolerância. A probabilidade existe? Pouco provável, e se acontecer vai ser algo, sei lá, severo, né? Um irreversível severo, ele pode perder a audição, vai dar uma graduação. Agora eu estou em 90, então é provável que isso vá acontecer, e também é severo. Então a gente consegue, vamos chamar de graduar, criar um nível para esses riscos, e desta forma nós vamos
conseguir trazer prioridades, nós vamos conseguir entender de uma forma diferente. Então, quando nós falamos do fator de risco, nós estamos falando deste perigo que nós estamos avaliando. Depois que eu avalio este fator de risco, eu vou avaliar a exposição ao risco. E na ergonomia é exatamente a mesma coisa. Depois que eu avaliei esse risco, eu ainda vou classificar ele pela probabilidade do adoecimento acontecer, seja ele físico, nos fatores biomecânicos, ou seja ele cognitivo, psicossocial. Então, eu vou ver a probabilidade e caso ocorra a gravidade. E aí eu vou classificar esse risco. Esse risco pode ser classificado como um risco irrelevante, um risco baixo, um risco médio, um risco alto. E isso vai depender um pouquinho de qual matriz de risco você usa. Qual matriz de risco você usa, tá? Então, primeiro, ergonomistas, o pessoal que quer atuar na ergonomia, tem que ter esse mesmo raciocínio. Porque as análises ergonômicas, elas vão para o PGR, seja a análise ergonômica preliminar, que a gente vai conversar um pouco hoje, seja a análise ergonômica do trabalho. Então, hoje a análise ergonômica, ela faz parte deste programa e ela está no GRO, que é o gerenciamento do risco, tá? Então, nós precisamos sempre entender isto, tá? Como que nós estamos administrando o nosso risco também. Porque mesmo na ergonomia, muitas vezes a gente classificava como risco baixo, moderado ou alto, mas não fazia muito essa relação da probabilidade do adoecimento com a severidade. Hoje é importante que a gente faça também essa correlação, tá?